A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Boa tarde, amigos ouvintes e companheiros da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco, temporada Tempos de Recomeçar, está no ar. Nestes 50 anos, muitos foram os companheiros que estiveram conosco construindo a rádio que você conhece, fazendo da nossa programação um espaço de estudos, informação, divulgação e prestação de serviços ao movimento espírita, e que para a Rádio Rio de Janeiro é sempre uma honra podermos contar com todos esses irmãos que abrilhantam a nossa programação. Vamos aproveitar essas comemorações de aniversário para poder conversar com alguns deles, saber das histórias de como chegaram à rádio, como eles criaram esse vínculo, essa história de empatia entre nós, o movimento espírita e a vontade de servir a doutrina, como divulgadores, é claro. E não podemos deixar de comemorar com eles e com vocês esses momentos tão empolgantes e importantes que eles nos proporcionaram. Hoje nós vamos começar conversando com uma programadora conhecida de todos nós. Vamos receber Deusa Nogueira, que não só abrilhanta a nossa programação, mas que é uma tarefeira ativa do movimento espírita. Movimento Espírita em Foco. Entrevista. Deusa, boa tarde, bem-vindo ao programa Movimento Espírita em Foco, e é para nós, voltamos a repetir, uma honra e um prazer receber você, uma tarefeira de tantos anos aqui na casa e que presta um serviço tão relevante à doutrina dos espíritos. Boa tarde, Cláudia querida, boa tarde, queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Que a gente possa ter uma tarde de paz neste tempo que é um tempo de gratidão. Como nós somos gratos, todos nós, por esses abençoados momentos do significado, de analisarmos o significado da Rádio Rio de Janeiro na vida de cada um de nós. E até, meus queridos, na vida de criaturas que nós passamos a conhecer, a amar, a ampliar o nosso rol de amigos, né, como a gente fala, né? A nossa oficina de amigos, como Carlinhos da Conceição fala, é por esse contato maravilhoso na Casa Espírita. Que seja uma tarde de paz para todos nós. Deusa, todos nós que desenvolvemos aqui na rádio a tarefa de programadores, né, conduzindo, produzindo algum programa, temos uma história para contar com relação à nossa adesão à tarefa, com relação à nossa chegada à Rádio da Fraternidade. Qual é a história da Deusa Nogueira para estar hoje na Rádio Rio de Janeiro? Oi, Claudinha. Na verdade, a nossa chegada à Rádio Rio de Janeiro foi através da nossa querida amiga Marilena Mota de Carvalho, no programa Educar para Crescer. Naquele momento, era um programa ligado à educação, ligado à família, em que cada semana ela trazia um convidado para ser entrevistado. E sempre ela começava trazendo um tema. Trazia, como ela falava, um caso, uma história, tirada de obras assim bem interessantes, ou eram contos mesmo, histórias mesmo. E a partir daí, nós tínhamos um debate acerca daquele tema do dia, sempre com a interação dos ouvintes, e os ouvintes sempre participando muito, mandando os abraços, tudo isso. E naquele momento era a Cheirinha, eram as pessoas que estavam ali no apoio, no telefone, né? Naquele momento a gente ainda não tinha esse recurso da internet, nem das redes sociais, era atendendo o telefone mesmo, ligando, e vinham os papéis escritos com as questões, com as perguntas, ou com carinho, com um abraço, muita coisa boa acontecendo.
E sobre esse programa, eu tenho uma vivência muito interessante. Naquele momento, foi no ano de 2004, então foi no mês de junho, meu filho tinha desencarnado no mês de maio. E naquele dia, no mês de junho, a Marilena, o convidado não foi. Houve um problema muito sério, ele não poderia ir. E naquela ocasião, nós éramos vizinhas. E a Marilena então liga e fala assim: minha amiga, eu sei da dor, eu sei como está, você fique totalmente à vontade. Mas é que o convidado de hoje não vai poder ir, eu soube disso na última hora. Será que você poderia participar do programa de hoje? E naquele momento eu venho de falar assim: claro, Marilena, eu vou até aproveitar essa questão, esse espaço. E ela então, sempre me dando carona, me levou até a rádio e falou assim: olha, Deus, o tema que você quiser, da forma como você quiser, eu não vou nem mexer em nada porque é da última hora. E aí eu aproveitei naquela hora, primeiro para agradecer o apoio do movimento espírita, o apoio que a doutrina espírita havia dado ao meu coração no momento da desencarnação do Gustavo. E fui trabalhando, assim, com toda sinceridade, com toda honestidade, sobre o meu sentimento em termos da desencarnação. Como é que era isto? Falei, né? Ela foi falando alguma coisa, um programa de muita emoção. Cláudia, esse programa deu caldo. Porque muitos espíritas, naquele momento, sentiam vergonha, assim, de sentir saudade, de falar que havia chorado, essas questões todas, né? De até trazer como é que a gente trabalha essa ausência, essa falta, como é que fica isto? Então, naquele momento em que eles viram que eu trouxe o meu sentimento, né? Trouxe a realidade, trouxe o amparo da doutrina espírita, olha, foram portas abertas. Casas espíritas pedindo que a gente falasse mais sobre isto, e muitas pessoas, até olha a importância da Rádio Rio de Janeiro, que haviam abandonado, largado, né, as casas espíritas, porque não estavam conseguindo elaborar o luto, elas decidiram voltar para casa. E isso, gente, eu sou muito grata a Deus e a Jesus e a rádio, porque foi um trabalho para o meu coração, mas também foi um momento de grande utilidade para aqueles médiuns, para aqueles trabalhadores da seara espírita. Amiga, hoje você, junto a outra voluntária valiosa, que é a Berenice Lima, apresenta um programa lindo sobre a obra literária de André Luiz. Berenice iniciou com o livro Nosso Lar e você se uniu a ela para apresentar a sequência das obras. Como surgiu essa parceria? Olha, Claudinha, é muito interessante a amizade em nossa vida. Foi assim. Eu fazia alguns estudos no SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, e fazia com aquele carinho e tudo, pelo grupo, né, um grupo muito fraterno, muito amigo. E naquele dia, eu fui para a cantina, sempre ia para a cantina com Vera, com Regina, elas me levavam para a gente aproveitar aquela confraternização após o estudo. E aí surgiu uma moça. E aquela moça vinha com os cartazes, com o material, e ela falou assim: acabei de falar de Leon Denis. Aí você é Berenice. Mas foi aquele único encontro e bem rápido. Um dia, eu estou em casa e daqui a pouco liga ao Fares um outro amigo lá do SEMA e também muito amigo de Altivo, que fala assim: olha, vai ligar para você uma moça chamada Berenice, é uma nordestina que vai fazer um convite e é bom você aceitar, hein? E aí fiquei olhando assim, né? Eu passei seu telefone para ela, fiquei olhando assim, fiquei quieta. E realmente ligou Berenice. Ligou Berenice fazendo o convite para nós trabalharmos junto à obra Os Mensageiros.
E eu fiquei assim preocupada, eu falei assim, meu Deus do céu, é um programa diário, como é que vai ser isso? Será que a gente dá conta? E até a gente fica na insegurança mesmo, será que a gente vai ter esse conteúdo? Como é que isso vai se encaminhar em nossa vida? E aí, eu conversei com uma outra companheira também muito querida da Rádio Rio de Janeiro, vamos ver a Rede Solidariedade, querida do meu coração, que é a nossa Darcy Neves. E aí eu falei assim, Darcy, você vê, né? Agora a gente vai ter essa questão do programa, do programa mensageiro todo dia, para fazer um estudo e tudo. E aí a Darcyzinha falou assim, eu acho melhor você aceitar. E mediante a essa questão toda, eu retornei para a Berenice. Quando eu retornei para a Berenice, isso foi assim, tipo uma quinta-feira, assim, então segunda-feira vamos gravar? E eu falei assim, ela falou assim, olha, você vai se lembrar de mim, porque naquele dia, lá no SEMA, mas já tinha um tempo, a gente não tinha contato, meus amigos. Nós não tínhamos contato. E aí eu aceitei a proposta naquela segunda-feira. Chegamos na Rádio Rio de Janeiro, cedinho, bem cedinho mesmo, 6:pouca da manhã, e ali foi um abraço. Foi um abraço que nós nos demos, e é um abraço que eu falo assim que não acabou, porque é uma amizade muito grande. Vocês sabem, irmãs que se encontram? É a família espiritual se encontrando. Então, foi um encontro de trabalho, mas não é de trabalho, é uma amizade. Embora a gente não tenha essa frequentação, essa frequência de casas, essa situação toda, porque Berenice é muito atarefada lá com o Instituto Maria de Lourdes e também na divulgação da doutrina, e a gente também tem as tarefas, mas sabe aquele amigo que você conta? Aquele irmão que você conta, mesmo estando distante? É esse o sentimento que eu tenho em relação a Berenice, e tenho certeza que é o sentimento que ela nutre em relação a mim mesma. E a gente agora, com essa questão da facilidade, da tecnologia, a gente passou até a gravar em minha casa. Então fazemos a gravação em casa, a gente teve a assistência técnica dos queridos, né, que instalaram o Audacity, e a gente está assim, sempre muito feliz fazendo esta tarefa. No momento de pandemia, a nossa Berenice ficou direta lá no abrigo. Você teve que ficar direto naquele cuidado, naquele trabalho todo. E aí a gente foi dando sequência ao trabalho, porque é a questão da amizade, é a questão da fraternidade, o trabalho é de Jesus. E as pessoas, é muito lindo isso, Cláudia, os ouvintes falam assim, vocês não disputam palavra, é como se uma casasse com outra, desse continuidade, parece até ensaiado, mas essa vibração da amizade, e graças a essa rádio abençoada nos encontramos. Deusa, eu não sei se você sabe, mas esse material de vocês, esse trabalho de apresentação das obras, nesse programa maravilhoso que vocês fazem, está ultrapassando as barreiras da Rádio Rio de Janeiro. No ano passado, nesse nosso programa de expansão, nós fechamos uma parceria com uma web rádio lá do Rio Grande do Norte, a Web Rádio Estação da Luz. E nessa parceria nós permutamos programação. Nós apresentamos e divulgamos o material deles, e de todos os materiais que nós apresentamos a ele que poderíamos permutar, eles escolheram esse trabalho seu junto com Berenice. Você sabia que isso estava acontecendo? O que é que você acha dessa questão de vocês estarem aí em outros estados, embora a web rádio ela possa ser ouvida no mundo inteiro, como a Rádio Rio de Janeiro hoje, né, é ouvida no mundo inteiro pelas redes sociais, mas a web rádio, diferente de nós, ela não é uma rádio que tenha uma programação de AM, ela é só digital. E dessa forma ela tem entrada em vários locais, em vários estados, também em outros países. E a Deusa Nogueira, com a Berenice Lima, está lá apresentando essa obra maravilhosa de André Luiz. O que você acha dessa questão, dessa diversificação? Ah, Cláudia, eu tive contato com um companheiro, mas
simpatia, é aquela acolhida que a gente tem do nordestino, né? Muito bom lá em Natal. E ele falando da possibilidade, como as pessoas gostam. Inclusive, Cláudio, você sabia? Ele quer fazer uma entrevista com a gente para colocar na rádio, porque as pessoas querem conhecer, querem saber. Então, olha como chega. E essa situação toda, quando foi até falado de autorização, tudo isso, a gente sabe que hoje tem assim a lei do voluntariado, tudo muito certo, mas eu tenho para o meu coração que o trabalhador de Jesus, ele está a serviço de Jesus. Ainda mais que a gente não está falando de uma obra, não é um trabalho autoral, a gente está falando de uma obra subsidiária da doutrina espírita, e eu friso muito isto, sabe, Cláudia? Porque muitas pessoas falam assim, mas isso aí é bobagem, tem que se olhar Kardec, mas é claro que a gente olha Kardec, a gente não olha, a gente estuda Kardec. E a gente vê na obra André Luiz uma forma de uma compreensão mais próxima da obra de Kardec. É aquilo que a gente faz, às vezes, em palestra, em exposição doutrinária. A gente está numa exposição. O que a gente costuma fazer? Traz uma ilustração, não é? Traz uma correlação entre aquele fato e algo da vida real, sempre que possível, com o noticiário, com alguma coisa. Para quê? Para que a gente entenda que a doutrina espírita não é só um amontoado de postulados para ficar na nossa cabeça, mas sim é algo que necessita ser validado pelo nosso sentimento para gerar aquilo que Kardec fala sempre, que é a reforma moral, que é a transformação da humanidade através da transformação do homem. E muitos de nós, isso é uma questão nossa mesmo, em muitos pontos, em muitos conceitos doutrinários, a gente fica naquela interrogação assim, como é que eu vou aplicar isto? Qual é o sentido que isto tem na minha vida? Eu acho que isso é só para espírito superior. E quando André Luiz, na sua obra, ele descortina para nós esse panorama, essa possibilidade de vivência, trazendo situações da vida comum na maioria das obras, mostrando essa interação entre plano espiritual e plano físico, trazendo a lei de causa e efeito de uma forma assim muito, muito clara para o nosso entendimento, trazendo até assuntos bem atuais, aquela questão do sexo e destino. É uma obra que as pessoas comentam muito e pedem muito que se fale mais um tanto, porque são questões que estão dentro de cada um de nós, da nossa vivência, mas que muitas vezes, por vergonha, ou pelo orgulho, timidez, ou até pela dificuldade de expressarmos a dificuldade, acaba não sendo conversado, acaba não sendo trazido, esclarecido. Até porque é um assunto que a gente sabe que em grupo de jovens é um tema bem ventilado, mas em grupo de adultos, muitas vezes em nome de um pudor, em nome de não sei de quê, a gente não fala muito nessas situações, que são situações angustiantes para o coração humano. E o mais bonito, o mais belo, é a gente saber o seguinte, que tudo tem jeito. A misericórdia divina, ela preside a essa ordem universal, e a lei de Deus é do amor. Então eu creio, Cláudia, que essa questão da divulgação, das pessoas querendo saber isso, é que cabe redondinho dentro da sua vivência no dia a dia. E aí a questão da web rádio é muito linda, porque os mensageiros falam de mediunidade e falam de médiuns falidos. Ora, quem é que não quer saber como conduzir e o que acontece naquela hora em que eu abandono essa possibilidade, não é? Vamos voltar a falar sobre o seu trabalho aqui na rádio. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre o programa
conversando sobre mediunidade, vinculado aqui na nossa programação às terças e quintas-feiras. O programa Conversando sobre a Mediunidade foi assim. Estávamos, Berenice e eu, gravando um dos capítulos da obra de André Luiz. E naquele intervalozinho, em que a gente sai correndo para almoçar e volta, o Eduardo Araújo vira e fala assim: não quer fazer um programa, Deus, aqui na rádio, não? E aí eu falei assim, meu Deus, mas o quê? Aí a Berenice falou assim, sobre mediunidade que ela gosta mesmo. E aí surgiu essa ideia. Mas aí o que nós pensamos? Assim, os programas assim, clássicos sobre a mediunidade já tem com muita qualidade, não é? Nós temos o de Moisés, temos assim o Clube de Arte que entra, temos debates que entram, que falam sobre mediunidade assim, da forma bem, vamos assim, doutrinária mesmo, né? Trazendo as instruções que estão ali na doutrina. E aí a gente pensou assim, vamos trazer um programa sobre mediunidade que fale sobre o dia a dia do médium na casa espírita. Como é que funciona, quais são as dificuldades que o médium tem, quais são as grandes alegrias que ele tem na mediunidade, e até certas questões que às vezes eu encaro a disciplina como intransigência. Eu acho que o que o diretor está falando é pessoal. Então, vamos trabalhar essas ideias. E aí surgiu a ideia, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Em princípio, Cláudia, nós entrevistávamos médiuns, não só do Leon Denis, mas de outras casas espíritas que nós íamos. E a gente aproveitava, entrevistava um médium, alguém do departamento mediúnico e trazíamos. Mas aí veio a pandemia. E chegando a pandemia, a circulação ficou um tanto mais difícil, até porque, como a gente fala assim, eu já passei dos 15 anos, né? Então ficou um pouco mais difícil. E aí nós passamos a trabalhar com alguns livros, como O Invisível, o Livro dos Médiuns. Atualmente estamos trabalhando Mediunidade com Jesus, que foi um livro que a gente quis trabalhar só no período do Natal. Mas as pessoas começaram a ligar assim, continua, Deusa. E aí a gente está assim, continuando com esse livro. Mas brevemente, a gente voltando aos trabalhos presenciais, nós vamos voltar a conversar com alguns médiuns, que vão nos trazer assim, as peculiaridades, as particularidades, os sentimentos, o movimento íntimo na tarefa mediúnica. Inclusive, a gente tem, assim, trabalhos, assim, bem interessantes, né? Médiuns da SPEB, que é a Sociedade para a Lida Espírita em Braille, colocando como é que funciona a mediunidade para aquele deficiente visual, né? E trouxemos, assim, vários aspectos. Então, a gente vai continuar a trabalhar, porque, embora a mediunidade ela muitas vezes é classificada de uma forma geral, mas cada médium sente de um jeito, cada médium interpreta de um jeito, e com certeza cada médium pode dar uma contribuição muito importante, porque é nessa grande troca que a gente consegue crescer e até alicerçar a nossa fé na própria experiência mediúnica. Porque às vezes a pessoa pensa, será que sou eu? É a minha cabeça? É esquisitice? Aí quando um outro médium conta da sua experiência, e aí num pontinho há um contato, isso fortalece a gente e ajuda muito a gente a trabalhar melhor. Então essa é a proposta do programa Conversando sobre a Mediunidade, terças e quintas, às 10h30, aqui na nossa Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos conversando com Deusa Nogueira. Na última semana nós fizemos um programa ao vivo, primeiro depois de 11 meses de afastamento físico da rádio, porque o contato e o trabalho continuou de forma ininterrupta, e nós iniciamos esse primeiro programa, que foi com o Valdemir Cruz, contando a história dos companheiros que aqui estão fazendo hoje o trabalho da Rádio Rio de Janeiro chegar a todos os cantos do mundo, não só do nosso país.
Então nós estamos hoje com Deusa Nogueira, que está contando a sua história, a sua chegada aqui à rádio, e teremos outros companheiros que vocês escutam, que vocês gostam dos programas, mas que às vezes não sabem como foi que eles chegaram aqui até a nossa rádio. Não saia daí não, fique conosco que nós vamos a um pequeno intervalo e nós voltamos já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Estamos de volta do nosso pequeno intervalo e antes de continuarmos o nosso bate-papo com Deusa, nos contando a história da sua chegada à Rádio Rio de Janeiro, sobre os programas que ela aqui realiza, nós queremos também lembrar que a Rádio Rio de Janeiro sempre valorizou a cultura, principalmente a cultura musical. E o cenário musical espírita tem canções lindas, como essa que escolhemos para a tarde de hoje. Não é preciso ver Deus, uma canção de Robertinho Renó e Ricardo Costa, que nos fala de fé, de confiança, que nos leva a seguir adiante, porque aquele que nos protege, que nos criou, que nos sustenta também os nossos planos, sustenta a Rádio da Fraternidade, e nós seguimos em frente confiando que Ele aqui está conosco através de tantos companheiros espirituais que guardam a rádio não só nos nossos corações, mas que guardam a rádio nessa continuidade na tarefa de divulgação. Não é preciso ver Deus para saber que Ele existe. É só sentir na pele o calor do sol te aquecer e as gotas da chuva que com amor molham você. Não é preciso ver para saber que Ele te ama. Se nos momentos mais difíceis é quem vem te amparar, te carrega no colo e te mostra o que é amar. E assim, nos passos do Senhor, saibamos dividir todo esse amor que a divina luz vem pra nos dar. E assim, com eterna gratidão, possamos socorrer a cada irmão que a vida nos trouxer ao nosso caminhar. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Não é preciso ver Deus para saber que Ele existe. É só sentir na pele o calor do sol te aquecer, as gotas da chuva que com amor molham você. Não é preciso ver Deus
saber que Ele te ama. Se nos momentos mais difíceis é quem vem te amparar, te carrega no colo e te mostra o que é amar. E assim, nos passos do Senhor, saibamos dividir todo esse amor, e a divina luz vem pra nos dar. E assim, com eterna gratidão, possamos socorrer a cada irmão que a vida nos trouxer ao nosso caminhar. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Deusa, nós sabemos que você também faz participações em outro programa chamado Momento Espírita. Nos fale sobre esse programa, sobre a sua participação, qual é a importância, a que se dedica a esse programa chamado Momento Espírita. Querida, a gente tem essa ida nossa a algumas casas espíritas e a gente vai, esse trabalho começou quando nós ainda estávamos no Núcleo Espírita Pedro e Paulo. E ali a gente começou através da Comerge, que era pela UZERJ, tudo isso, a ir a uma casa, outra casa, ser espírita Luz e Caridade e Olaria, e a coisa foi assim, as coisas vão se, vamos dizer assim, vai contornando, né? As coisas vão se formatando, assim, vamos dizer assim. E aí a gente vai a algumas casas espíritas que gravam os estudos. E algumas delas até cedem para a Rádio Rio de Janeiro. A gente tem as palestras do Leon Denis, quase sempre as palestras de sábado à noite, que são transmitidas ao vivo. E aí a gente vai, essas palestras vão chegando, né? E são trazidas. E às vezes até são cortadinhas, se corta um trecho ou uma parte do que foi falado, e é usado em algumas situações, em alguns momentos espíritas, né? Se fala alguma coisa.
É um trabalho assim, singelo, é um trabalho do sentimento da rádio por todos nós, né? Que há esse sentimento, esse carinho, essa acolhida por todos. Eu sempre falo para todo mundo que não conhece a rádio, vai conhecer a rádio. Os meninos da técnica, né? É todo mundo com muito carinho, o grupo todo acolhe, com um sorriso, então isso é muito bom, porque é um trabalho com uma base de fraternidade, um trabalho espírita, né? E um apoiando o outro, um ajudando o outro, aproveitando do outro aquilo que ele pode trazer de melhor. Então tudo isso é apoio, é sustentação para nós que trabalhamos, e é também um apoio para a doutrina espírita, porque muitas vezes aquele grande texto que não pôde ser entendido numa leitura, às vezes aquele texto que até no próprio estudo sistematizado passou assim e a criatura não percebeu, num momentinho em que há uma entrevista, em que um trecho é colocado, né? Em que, através de uma palestra, através de um caso que é contado, e aí a gente lembra muito do Senta, que aí vem história, é muito bom, um programa muito bom, que está trazendo esses contos do Irmão X. Isso é uma forma, assim, bonita, uma forma simples, uma forma prática de se divulgar a doutrina espírita também, né? Também. Então não é só o grande trabalho, muitas vezes um minutinho. A resposta a uma pergunta, analisando os fatos, ou os perguntando, né, os ouvintes respondendo aos ouvintes, tudo isso ajuda. E muitas vezes até nos próprios programas da manhã em que há uma pergunta, em que alguém fala sobre a psicologia, fala sobre um aspecto, tudo isso, gente, é cultura, é apoio espiritual para o nosso projeto reencarnatório. Não nos esqueçamos disso. Deusa Nogueira e a Rádio Rio de Janeiro fazendo 50 anos. Como é que você percebe essa trajetória dos 50 anos da rádio? Como é que você se sente fazendo parte dessa história? Olha, Cláudia, é uma grande emoção. Eu sempre falo que quando uma casa, e a Rádio Rio de Janeiro é uma casa que entra pelas nossas casas, faz aniversário, eu vejo como a confiança de Jesus em um trabalho. Com certeza os pioneiros lutaram muito. E nós não podemos assim ignorar a luta desses companheiros para que a rádio ficasse no ar. A luta e o compartilhamento do movimento espírita para que a rádio também permanecesse, muitas vezes até assim, uma compreensão que foi vindo aos poucos. Hoje em dia a gente não pode pensar em viver sem essa comunicação mais ampla. Esse período de pandemia até nos ensinou a importância de nós investirmos nessa comunicação de qualidade. Porque as pessoas estiveram nos seus lares, as pessoas ficaram em home office, e aí como é que vem a qualidade? E vimos assim com muita alegria as casas de espíritos começarem a se aparelhar para que não houvesse aparado, até não fechasse, né, as portas físicas fechadas, mas para que as portas espirituais não estivessem fechadas. Ora, amigos, a Rádio Rio de Janeiro vem fazendo isso há 50 anos. E eu tenho na história da minha vida, né, essa verdade, esse compartilhamento. Me lembro de tia Julieta, hoje no plano espiritual, escutando a rádio e estudando a doutrina espírita através do programa A Luz na Penumbra, que era bem à noite mesmo, né? E ela estudando a doutrina ali, e quanto conhecimento a tia Julieta apresentava. Tanto que eu estava na Mocidade Espírita e falei assim, mas como é que ela sabe tanto? Ela estudava a codificação através do programa A Luz na Penumbra. Olha que beleza. Tive a tia Neuza também,
no plano espiritual, estudando também, escutando, sem contar às 6 horas, que era ouvido em nossa casa. Inclusive, papai José Nogueira, ele não era espírita, mas ele amava ouvir na Rádio Rio de Janeiro aquela fala da gravação de Geraldo de Aquino, né? Que aquele, antes de praticar o crime, lembre-se de que foi amamentado por uma mãe que sempre o considerou um anjo. Detém a mão daquele que pretende praticar o crime. E, gente, papai, e eu sempre brinco, né? Era aquele homem forte, aquele negão armário, né? Muito forte, tudo isso. As lágrimas caíam nesse momento de tanta emoção. E falei assim, minha filha, isso é muito bonito, é muito bom. Então, esse despertar de sentimento que eu tenho na minha família, esse despertar de sentimento que eu vivencio hoje, né, como espírita, como mãe, como mulher, no movimento espírita. Essa rádio entrando na nossa casa e a repercussão imensa que faz com que a gente tenha muita gratidão a Jesus, que faz com que a gente coloque mãos à obra mesmo para ajudar a manutenção da rádio naquilo que a gente possa. E mais um pouquinho, eu sempre falo, a gente pode colaborar com X, mas vamos botar um X mais umzinho? Vamos estimular outras pessoas, outros companheiros, a participarem também do Clube da Fraternidade, das outras, do outro, para a gente manter, para quê? Para que tenha mais 100. Já pensou? O centenário da Rádio Rio de Janeiro? Vamos esse ano, bodas de ouro, né? Já pensou esse centenário com Jesus? E eu falo na grande alegria, porque conversamos com criaturas que estão acamadas e só tem a rádio. Muitas vezes os irmãos não têm noção disso. É só a rádio. Outros que nos conhecem pela voz, e aí você vai naquele centro lá longe, lá no interior, e aí alguém fala assim, antes de você ir embora, dá para passar na casa de fulano? E aí a gente vê aquela pessoa acamada numa situação muito triste, com um grande sorriso nos lábios, porque, ai, que bom chegou você que é da Rádio de Janeiro, e a pessoa conta tudo, fala tudo. Então, meus amigos, é essa grande alegria, essa grande emoção. E agradecer a Jesus mesmo, porque a gente sabe que não é a melhor comunicadora, não é com o melhor conhecimento, mas a gente tem assim um profundo amor por tudo aquilo que aprendemos por esta rádio, essa emissora da fraternidade. Deusa, nós ficaríamos horas aqui conversando com você, assim como com todos aqueles que aceitam o nosso convite, que comparecem para as entrevistas, que fazem nesse formato que nós estamos fazendo hoje, pelo carinho, pela atenção que dedicam à Rádio Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de ouvir de você, essa tarefeira que já tem trilhado junto com a rádio durante tantos anos esse caminho tão bonito que a rádio faz. O que é para você, Deusa, a Rádio Rio de Janeiro, nesse caminhar de ser uma divulgadora da doutrina dos espíritos? Como nós falamos anteriormente, é um canal poderosíssimo de divulgação. Sabe por quê, gente? É simples. Rádio é simples. Até porque os companheiros que ouvem só pelo rádio, é aquele radinho simples. Ou radinho de pilha, tem gente que ainda tem. Olha, não sou eu não. Tem gente que ainda tem. Eu poderia até fazer um dia uma exposição. Como é que você ouve a Rádio Rio de Janeiro? Ou então aqueles outros rádios que pegam a frequência AM, que são aqueles rádios mais simples e mais baratos. Então é a rádio do povo. Eu lembro muito, Cláudia, uma vez, o Gerson Simões Monteiro, após a fala, né, o término do programa e do Cá para Crescer, a Marilena sempre subia para falar com o Gerson, e quando eu estava com ela, eu subia também. E aí ele falou de uma outra rádio, que é uma rádio do povo, é a rádio que traz muitos programas, mas aí ele falou assim, pois é, mas a Rádio Rio de Janeiro é a rádio que toda a família pode ouvir.
E isso faz uma diferença muito grande, gente, muito grande. Porque em nenhum momento há algum programa que vá confundir a nossa vida doméstica, a nossa vida familiar, que vá causar confusão na cabeça dos nossos filhos, na cabeça daqueles companheiros. A gente pode, com toda certeza, indicar a rádio para companheiros até não espíritas. E eu tive essa prova, né, essa passagem com uma companheira muito querida. Essa companheira a gente veio junto desde da época do antigo ginasial, já da minha idade, né, do antigo ginasial. E ela sempre foi protestante. E ela começou a ouvir, porque ela reconheceu a nossa voz, na Rádio Rio de Janeiro. E aí ela passou a ouvir diferentes horários. E ela falou assim, é tão bom. Então, mulher brasileira, começou a ouvir alguns programas assim é bom, né, Deus? Tem até receitinha, e tem coisa do dia a dia, e tem a fitoterapia, e tem orientações psicológicas, de comportamento. E ela falou assim, interessante, não é uma rádio alienada. Olha só, olha que avaliação boa. Ela dá as notícias, mas a forma de dar notícia não é uma forma sensacionalista. A notícia é dada de uma forma tranquila. Olha, a rádio dá muita paz pra gente. Então, olha o significado da rádio, porque para nós da comunidade espírita, alguém pode falar assim, mas eu tenho outras formas, eu tenho lá o YouTube, eu vejo palestras de pessoas importantes, tudo isso, eu estou crescendo. Mas vamos pensar, gente, que Jesus é para todo mundo. Jesus é para todo mundo. E a Rádio Rio de Janeiro, essa forma simples de acessarmos a informação, o divertimento, a informação espírita, ela é para todos, ela é acessível a todos. Hoje eu sei que muitos de nós acessamos, né, através do computador, através da internet. Mas vamos pensar, gente, naquela criatura mais simples em termos do acesso da mídia, mais simples em termos da possibilidade financeira. Ela pode ouvir a Rádio Rio de Janeiro, ela e toda a sua família, através dos recursos que dispõe. Então isso é uma beleza, eu sinto assim, é Jesus mesmo, né? É naquele cumprimento daquela expressão. Haverá um momento em que a palavra, em que o Evangelho de Jesus entrará pelo telhado de vossas casas. Eu vejo assim, querido. Deusa, nosso imenso agradecimento pela sua boa vontade, pela sua participação nessa construção de tantos anos da Rádio da Fraternidade no ar, por atendermos aos nossos ouvintes, levando uma programação saudável, informativa, consoladora, enfim, por ajudar a fazer da Rádio da Fraternidade a rádio que toda a família pode ouvir. Certamente todos nós teremos a oportunidade de juntos, lá pelo segundo semestre, estarmos comemorando bem de perto uns dos outros esses 50 anos da Rádio Rio de Janeiro. Um final de semana de muita luz, de muita paz para você e até uma nova oportunidade, querida. Muito obrigado mais uma vez. Cláudia, eu agradeço muito por estarmos juntos, agradeço muito por esse momento generoso que Jesus permite que vivenciemos, que é a comemoração dos 50 anos da nossa amada Rádio Rio de Janeiro. Que todos nós possamos enviar aos fundadores da rádio, esses pioneiros, as nossas vibrações de carinho e gratidão. E que a gente consiga materializar esse nosso carinho, essa nossa gratidão, unindo os nossos esforços, para que esse ano a gente tenha um ano de muita beleza, para que essa festa de 50 anos possa representar a formação de uma estrutura cada vez mais sólida,
para que a luz, a alegria, a consolação, para que Jesus possa abraçar a todos nós sempre, através dessas ondas queridas da emissora da Fraternidade. Muita paz. E a você, ouvinte, amigo, querido companheiro da Rádio da Fraternidade, nós desejamos um final de semana de muita paz, muita saúde, confiança e alegria. E vamos continuar comemorando juntos o Jubileu de Ouro da Rádio da Fraternidade. Até a semana que vem. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.